sétimo ano, sou a professora Naine Moreira. Vamos para mais uma aula de matemática e hoje nós vamos estudar raciação de números racionais, tá certo? Então, na raciação de números racionais, nós vamos ter algumas regras, certo? Também, assim como na raciação de números inteiros. Algumas regras da raciação de números inteiros a gente aplica também para números racionais, tá certo? E nós temos novidades, certo? Na raciação de números racionais. Lembrando que, certo? Assim como lá nos números inteiros, nós não temos raiz quadrada de números negativos. Nos números racionais, nós também não vamos conseguir extrair a raiz quadrada de números negativos. Nós só vamos poder extrair quando nós estivermos aqui dentro da raiz, certo? Quando o nosso radicando for positivo, certo? Eu falei raiz quadrada, certo? Mas sempre que meu índice aqui for par, nós não vamos conseguir extrair a raiz, certo? Por exemplo, aqui eu tenho raiz quadrada, ok? Nós sabemos que quando é raiz quadrada não precisa aparecer, né? Então aqui, se eu tivesse aqui, fosse a raiz quarta, e aqui o meu radicando, que é quem está dentro da raiz, certo? Fosse negativo, a gente também não consegue extrair, certo? Não existe essa solução dentro do conjunto dos números inteiros, números naturais, números racionais, eu extrair a raiz quadrada, a raiz quarta, a raiz quadrada, a raiz sexta de números aqui negativos, certo? Quando o radicando, quem está dentro da raiz, é negativo, tá bom? Ok? Nós só vamos conseguir se nosso índice for ímpar. Se o índice for ímpar e o nosso radicando negativo, a gente consegue, certo? Então, nosso exemplo aqui, eu coloquei um exemplo aqui positivo, certo? Então, nós temos raiz quadrada de 9 quartos. Pessoal, quando nós temos aqui um número racional, no caso uma fração, nós vamos extrair a raiz tanto do numerador como do denominador, tá certo, Joana? Então, aqui, ó, raiz quadrada de 9. Nós sabemos que a raiz quadrada de 9, nós sabemos que é 3. Então, 3, certo? Raiz quadrada de 4, 2. Ok? Então, 3 meios, certo? É o resultado da raiz quadrada de 9 quartos. Nosso exemplo 2 aqui nós temos raiz quadrada de 25, 16 avos. Então, nós vamos extrair a raiz do numerador, que é 25, raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 16, nós sabemos que é 4. 5 quartos, ok? Exemplo 3. Raiz quadrada de 144 sobre 36 avos. Raiz quadrada de 144, nós sabemos que é 12, né? Porque 12 vezes 12 dá 144. Então, 12 sobre raiz quadrada de 36, pessoal, nós sabemos que é 6, ok? Ainda conseguimos dividir aqui, então 12 dividido por 6, 2. Então, raiz quadrada de 144 sobre 36 avos, resultado final aqui, 2, ok? Professor, eu posso continuar aqui, dividir 3 por 2, 5 por 4? Pode, certo? Fica a seu critério. Aí você informaria aqui o decimal, certo? Então, sempre lembrar de que nós não extraímos a raiz quadrada de números negativos, certo? Tanto a raiz quadrada como raiz quadrada, raiz sexta, se o nosso índice for par, nosso radicando negativo, a gente não faz essa operação no conjunto dos números naturais, inteiros e racionais, certo? Vamos continuar aqui. Nosso exemplo 4, raiz quadrada de 1,21, certo? E agora, professor,
Porque nós temos aqui, ó, número decimal, certo? Diferente aqui que nós temos frações. Então, pessoal, nesse caso aqui, quando vocês tiverem um número decimal aqui dentro da raiz, que no caso é o nosso radicando, nós vamos primeiro voltar para a fração que deu origem a esse número decimal, tá certo? Ok? Por exemplo, aqui eu tenho 1,21. Notemos, pessoal, que nós temos duas casas aqui, ó. Duas casas do lado direito da vírgula. Então, pessoal, se nós temos duas casas do lado direito da vírgula, é porque esse número aqui, ele foi dividido por 100, certo? Então, a gente pode reescrever em forma de fração. A gente pode fazer o quê? 1,21, certo? Equivale a 121 sobre 100. Ok? Porque quando eu dividir 121 por 100, eu vou ter 1,21 com duas casas aqui do lado direito da vírgula, certo? Então, por que eu vou reescrever? Porque agora, após eu reescrever aqui, a gente consegue extrair a raiz. Quem é a raiz quadrada de 121? Nós sabemos que é 11. 11 sobre... Quem é a raiz quadrada de 100? Nós sabemos que a raiz quadrada de 100, pessoal, é 10. Ok? Então, nós temos aqui, ó, 11 por 10. Então, nós temos aqui o zero, então nós vamos ter 1,1. Então, 1,1, pessoal, é a raiz quadrada de 1,21, tá certo? Nosso quinto exemplo aqui, nós também temos número decimal, tá bom? Aqui. E vamos fazer o mesmo procedimento aqui. Nós temos duas casas do lado direito da vírgula, então nós vamos reescrever, só que agora também em forma de fração. 0,25 equivale a 25 sobre 100. E agora nós conseguimos concluir extraindo as raízes de raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 100, sabemos que é 10. Ok? Então, 5 décimos, pessoal, que equivale a 0,5. Então, 0,5 é a raiz quadrada de 0,25. Tá certo? Então, perceba que todos os meus exemplos aqui eu coloquei raiz quadrada, certo? Mas nós também conseguimos extrair raiz cúbicas, raiz quarta, raiz quinta, certo, pessoal? Dos números racionais, ok? Vamos agora para outros exemplos. Em nossos próximos exemplos, nós não vamos ter aqui os dois números com raiz quadrada exata. Vamos lá nos próximos exemplos. Pessoal, então nós temos agora, certo? Exemplos onde nós não teremos a raiz dos dois ao mesmo tempo, em alguns, certo? Então vamos ver como nós vamos fazer quando isso ocorrer. Temos raiz quadrada de 5 nonos, certo? Nós não temos a raiz quadrada exata de 5, pessoal, certo? Mas nós temos a raiz quadrada de 9. Como é que eu vou fazer, professora? Vocês vão extrair a raiz quadrada daquele número que você consegue. Quem é a raiz quadrada de 9? 3. Raiz quadrada de 9 é 3, certo? E a raiz quadrada de 5 que nós não temos, nós vamos apenas repetir aqui, ó. Então, raiz quinta, né? Raiz de 5 terços, ok? Então, não é raiz quinta, fala raiz quadrada de 5 terços, certo? Então, raiz, né, aqui, ó, de raiz quadrada de 5 sobre 3. Porque nós não temos a raiz quadrada aqui exata de 5, certo? Então, a gente termina aqui. Nós temos aqui, pessoal, 32, certo?
sobre 8. Nós também não temos a raiz quadrada de 32 nem a raiz quadrada de 8. Mas nós podemos, pessoal, observar se nós conseguimos simplificar essa fração. Perceba que essa fração pode ser simplificada por 2, por 4. Ela também pode ser simplificada por 8. Então, vamos simplificar essa fração aqui por 8 para a gente ver o que é que acontece, tá certo? Quando eu simplifico essa fração aqui por 8, pessoal, 32 por 8, 4, certo? 8 por 8, 1. E nós sabemos que o 1, quando ele é denominador, ele não precisa aparecer, certo? Porque 4 dividido por 1, vou ter 4. E aí nós temos aqui a raiz. Observe que após simplificar a gente consegue. Raiz quadrada de 4, nós sabemos que é 2. E aqui, ó, raiz quadrada de 1. Então, o resultado, raiz quadrada de 32 oitavos, nós vamos ter 2, tá bom? Porque nós simplificamos, certo? Professor, e se eu tivesse observado que 32 por 8 é 4? Sem precisar simplificar aqui, eu poderia fazer? Sim. Se você observar que 32 por 8 é 4, você pode passar direto aqui para a raiz quadrada de 4. Tá certo? Então, aqui nós vamos para o nosso exemplo 8, certo? Nosso exemplo 8 aqui, gente, nós temos 72 sobre 50, certo? 72 a gente não consegue dividir por 50, como a gente conseguiria aqui dividir 2 por 8. Mas nós conseguimos, pessoal, simplificar. Vamos simplificar por 2, ó. Ambos são par, então vamos simplificar por 2. Quando eu simplifico aqui por 2, nós vamos obter a raiz quadrada de 72 por 2, 36, 50 por 2, 25. Após eu ter feito essa simplificação, pessoal, nós vamos conseguir extrair a raiz, que é a raiz quadrada de 36. Nesse caso aqui é 6. Certo? Quem é a raiz quadrada de 25? 5. Então, 6 quintos é a fração, certo? Obtida da raiz quadrada de 72, 50 avos. Certo? Vamos aqui para o nosso exemplo 9. Pessoal, esse exemplo 9 aqui, eu coloquei ele, por quê? Perceba que nós temos raiz quadrada de 4, 25 avos. E fora da raiz, nós temos o sinal aqui, ó, negativo. Certo? Professora, mas não dá para tirar a raiz quadrada do negativo. Não dá. Porém, aqui, ó, o nosso radicando, ele está positivo. O sinal negativo, ele está fora da raiz, ele não está dentro da raiz. Então, nesse caso aqui, nós vamos extrair a raiz, ó, raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 25, 5. E o sinal? Nós vamos repetir o sinal aqui. Por quê? Porque o sinal estava fora da raiz. Certo? Ok? Então, 4, 25 avos menos raiz quadrada de 4, 25 avos. Quanto é que dá? Menos 2 quintos, por conta que esse sinal aqui, ó, ele está fora da raiz. Ele não está aqui dentro. Certo? Só não é possível quando eu tenho raiz quadrada, quando os índices estão pares e aqui dentro o radicando está negativo. Nesse caso aqui não está. Tá certo? Então, pessoal, esses foram alguns exemplos de radiciação de números racionais. Tá certo? Nós vamos, na aula seguinte, resolver expressões numéricas, tanto com números racionais, certo? Inteiros, e também, certo? Nós sabemos que todo número inteiro é racional. Nós vamos também utilizar potenciação, tá certo? Então, beijos, até a próxima aula. Vamos lá estudar, rever mais exemplos, fazer os exercícios, porque a prática vai nos levar, certo? Aqui, ao nosso aprimoramento, tá bom? Então, beijos, até a próxima aula.